A TV brasileira é uma máquina de memes, rendendo momentos engraçados e divertidos. Mas hoje você verá as entrevistas mais engraçadas que já passaram na TV. Roda a vinheta! Em 2014, um policial militar chamado Costa Neto foi assassinado sem que ninguém soubesse muito bem como tudo aconteceu, até que a reportagem local encontrou a única testemunha. O ruim é que essa peça-chave da investigação tinha um pequeno problema. Como foi que aconteceu essa situação lá? Eu não entendi o que ele falou. Mano, e agora? O único que viu é surdo-mudo. Ele até se esforça para ajudar os policiais, mas não consegue dar nomes, localização e muito menos a descrição dos criminosos. Acho que por isso mesmo os bandidos fizeram tudo na frente dele, sem se preocupar com as consequências, né? Afinal de contas, ele não podia dar com a língua nos dentes. Pelo menos o cara manda bem na mímica, hein? Olha aí, até eu entendi essa, mano. Nem sempre os meliantes querem conversar com a imprensa, só que mesmo assim os repórteres enfiam o microfone na boca dos caras, e aí, é claro que as chances de ocorrer algo inesperado aumentam 1000 vezes. O famoso repórter polícia estava em uma delegacia em Caxias, no Maranhão, tentando tirar uma informação desse rapaz. E aí, Lapada, como é que tá? O que foi que aconteceu contigo, meu irmão? Pai, disseram que roubaram aí e tal, mas tô que não mexi em nada de ninguém não, tá? Só que o malandro já estava preso, amarrado, e quando viu uma oportunidade de sacanear com o jornalista, não pensou duas vezes e tirou aquela onda. Um caba velho ceboso desse, tinha se roubando não. Qual time que tu torce? Que te meteu? E não é que o jornalista quase caiu nessa piada do tio do pavê? Aí ainda tá com saliência, ó. Respeito o repórter polícia, maluco, ó. Pois é, não dá pra ver o rosto do jovem, mas com certeza ele deve estar dando risada dessa pegadinha. Não é porque está prestes a ir pro Chilindró que precisa perder o bom humor, né? Muitos bairros pelo Brasil sofrem com a falta de água e a TV Estrutural foi atrás dos moradores de Santa Luzia, no Distrito Federal, para ver como estava a situação, mas acabaram transmitindo algo que ninguém esperava. Aí ela tem uma bomba seca, coloca a bomba no cano, mas nem a bomba consegue chupar, ela passa a noite todinha chupando no cano. Eita, Dona Maria, que conversa é essa? Não precisa expor a própria filha desse jeito na frente de uma câmera. Que história é essa, Dona Maria? Verdade, ela passa até 3, 4 horas da manhã chupando no cano. Uma safadeza oculta! Explique melhor essa história aí, pelo amor de Deus. Chupando no cano, que é pra água vir. Com a força da boca dela, é que ajudar a bomba a puxar a água. Ah, tá. Agora eu entendi. Um repórter da TBC estava entrevistando pessoas para saber qual dica elas dão para não sentirem frio durante o inverno. E a resposta dessa senhora aqui não poderia ser prevista nem pelo melhor vidente do mundo. A senhora usa uma roupa mais confortável, mais pano, mais cobertor? O que a senhora usa? Pinga. Bebê pinga. E bom, pelo que parece, essa técnica da manguaça está dando certo, pois nesse dia estava fazendo 15 graus e ela estava sem casaco, apenas com uma fina blusinha estampada. E para completar, ainda tentou dar em cima do repórter. É mole? Te falar uma coisa. Você é bonito demais. Apesar de todo mundo conhecer as palavras gripe e resfriado, muita gente não sabe qual a diferença entre essas duas doenças. Mas ainda bem que esse pedestre deu uma entrevista para esclarecer as coisas. O que você acha que é a gripe para você? A gripe faz de conta que é a mudança do tempo. E o resfriado? O resfriado também é a mudança do tempo também, faz parte. Bom,
Pelo visto, as duas são causadas pela mudança no clima, mas e quando se tratam dos sintomas? O que muda de um para o outro? Mudam os sintomas da gripe, do resfriado? Muda. A gripe, o resfriado é resfriado. Ah, bom! Agora sim eu entendi a diferença. A gripe é a gripe e o resfriado é o resfriado. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! O mano é praticamente um infectologista, um mestre no assunto. Depois dessa, nunca mais eu fico com dúvida. Na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas, uma obra que só foi concluída em 2022 atrapalhou a vida dos moradores. Já devia ser complicado para os pedestres passarem um pelos outros nessa ponte estreita. Imagina dividir o espaço com motociclistas. É claro que nessa situação não tem como andar em uma moto, pois o risco de um acidente envolvendo um pedestre é altíssimo. Porém, quando a repórter foi confrontar um dos infratores, a resposta do malandro a deixou sem palavras. Mas a minha moto não é a mesma da placa, né? Aquela ali não é esse mesmo modelo. Um miserável, é um miserável. Tem que ser muito cara de pau de achar que alguém vai cair nesse papo furado. É mais fácil essa ponte cair. Em 2022, uma emissora local mineira quis mostrar algo da cultura jovem e chamou uma rapper que, menino, deve ter deixado o Eminem com muita inveja. Quer tentar me dizer o que eu posso fazer, mas até com short, um rabo, salto alto, com meu rap, sei lá com você, com clado morte, falar com o seu Snoop Dogg, pode estar dando forte, vou falar minha vida, tem jato, milhão, quanto você dá uma aposta, não me diga que eu sou, tem que crescer com você, não é de falar dos outros. Quê? E aí, quantas palavras ela disse que você entendeu? E não é que, apesar de engraçado, essa moça chamada Moana é uma rapper que acabou entrando no livro dos recordes por conseguir fazer um speed flow nessa velocidade. A cantora manda nada menos que 8,7 palavras por segundo. Boca de um mundo atenção, onde vocês somos mais um gonhão, a marido um monte de cria com cria nada, sem nem fita batata, fazendo com feijão, aqui nas pontas, cada dia de noite a dia, fomos nessa, sexy fogão. Pra casa da Dona Florinda e vou trazer tudo pra fora, Dona Florinda vai me dar 1000 cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta advogada, Dona Florinda, vou comprar um pirulito lá na venda. Agora, imagina sua avó ligando a televisão nesse exato momento e a pensar que as pessoas enlouqueceram de vez. As maiores e melhores pérolas de entrevistas para a TV são feitas com o povo. Lá em Niterói, no Rio de Janeiro, a mulher pegou um cara aleatório para falar sobre o transporte público, mas ela não imaginou que estava falando com a realeza. Bom, o serviço das barcas é um serviço excelente, porque é um transporte de um custo não muito elevado, leva até o Rio de Janeiro e vai ficar melhor logo assim que eu assumir como King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro. Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é piruleito? O homem era totalmente brisado das ideias e começou a dizer que ele era um tal de King Size. Daí inventou uma história sem pé nem cabeça, mas como era ao vivo, a repórter não conseguiu tirar o microfone sem ser indelicada. Essa finalidade foi para que eu sumisse do Rio de Janeiro e não fizesse a descoberta de ser o King Size. O King Size, os King Size são os reis maiores que existem no planeta. De tantas pessoas que passavam por ali, ela tinha que ter escolhido justamente esse para colocar em frente à câmera. Mas que azar, viu? Eu sou Alexandre dos Santos Lima, o King Size do Rio de Janeiro. A cidade maranhense de Corotá sofreu nas mãos de um ladrão de galinhas que atacou essa família mais de uma vez. Os ladrões passaram na casa dele e fizeram um arrastão. Levaram o capão, levaram o galo, levaram as galinhas desse pessoal, não é isso? É isso mesmo. Só que o repórter, nada convencional, chamou o pessoal que estava nitidamente abalado para explicar melhor como tudo aconteceu. E é aí que o clima dá uma bela animada. Como foi que ela gritava? Diga aí. Não, diga. Fez crau, crau, Crau!
Ah, por esse crau, pelo esse seu tom, ele tava agarrando no pescoço da galinha. Muita baguncinha e muita diversão. Depois dessa, nem tem como ficar chateado, sendo que as próprias vítimas estão rachando o bico. E como se não bastasse apenas um pagar mico, a esposa também é entrevistada e imita o diacho da Mary Lou. É que eu tava com falta de sono, aí eu ouvi a galinha gritar. Como é que elas gritavam? Tchau, 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 tchau. Esse repórter tem um dom de transformar uma situação triste em muito bom humor, hein? Crau, crau, crau. Estava muito calor, por isso as repórteres decidiram entrevistar as pessoas da praia de uma forma que ficasse mais refrescante. Isso rendeu um momento super cômico. Olha a cara do âncora ao ver a cena. Não sei se ele havia sido avisado sobre como esse link ao vivo seria feito, mas não dá para negar que o jornalista aprovou a ideia. Será que ele é casado, mano? Porque talvez não seja a melhor ideia do mundo se empolgar tanto assim com duas beldades em plena rede nacional. Mas pelo menos os telespectadores devem ter agradecido por essa matéria na praia em um dia de verão. Em um bairro de Recife, as ruas ficaram alagadas e aconteceu tanta coisa, como diz a própria repórter, que parecia o fim do mundo. Agora eu estou literalmente me sentindo no fim do mundo. A jornalista está tão perdida com o caos que do nada vê um homem em um triciclo e já diz que se trata de um cadeirante se arriscando nas águas. Ali, ó, tem um cadeirante tentando se arriscar ali, ó, passando, ó. Só que o humano estava pedalando. Ao mesmo tempo aparece um moleque mandando passinho ao vivo. E depois passa um homem de bicicleta com a perna presa no pescoço. Ué, eu entendo a enchente, o cara passando de triciclo no meio da água e até mesmo um moleque mandando ver no brega funk. Mas até agora eu não consigo ver uma explicação para esse ciclista maluco. É falta de renda. Geralmente quem comete algum crime tenta se safar da cadeia, né? Mas nesse caso a pessoa estava querendo ir para dentro do cilindro. Eu tô louca pra ser presa. Por quê? Porque eu amo de verdade. O motivo parece estranho, ok. Mas logo ela revela que o marido já está no xadrez, esperando para viver essa paixão proibida. E quando o repórter pergunta o nome do sortudo, essa é a resposta. Eu não vou revelar. Manda um recado pra ele então. Ah, Nilson, te amo. Pois é, não queria revelar o nome do maridão, mas acabou deixando escapar. Já deu pra ver que a meliante não é muito boa em guardar segredos. Um defeito perigoso para quem quer se envolver no mundo do crime. É muito comum eventos para julgar a beleza das pessoas, porém no Brasil resolveram inovar e inventaram um campeonato para medir a feiura. A ideia é encontrar gente feia. O Luiz veio nesse concurso e ele tá confiante. Acha que vai levar o primeiro lugar, Luiz? Não pode primeiro lugar, não. Se tá aqui, já tô de boa. Esse torneio acontece na cidade de Sobral, interior do Ceará, onde as pessoas votam e escolhem o homem mais feio do município. Acredite se quiser. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, pegadinho. Para participar só precisa cumprir um simples requisito: ser feio. No total, 20 pessoas testaram sua feiura perante os jurados. E o prêmio para o mais horrível foi nada menos do que R$1.000. Me dê, papai. Segundo as más línguas, essa foi a primeira vez que ser feio rendeu alguma coisa positiva para alguém. Os 3 primeiros colocados foram escolhidos, mas a disputa estava acirrada. Porém, mesmo assim, o candidato conhecido por ETzinho ganhou a medalha de ouro. A minha mãe disse que eu sou feio, nasci feio, né? Vai ganhar, né? Só que um prêmio ainda maior do que os R$1.000 foi a namorada que ele arranjou depois do concurso. Encontrei um grande namorado da minha vida. Isso que eu chamo de ter lábio, hein, meu parça? Em uma cidade do Piauí, tem uma atriz que, se bobear, é mais famosa que a Fernanda Montenegro, tendo até experiência em novelas internacionais.
Dei uns papéis com a advogada sem saber. Meu irmão mandou assinar uns papéis. Então veio a novela eu fiz várias novelas e uma que eu não me esqueço foi da Rubi. Apesar de ter passado no SBT, essa é uma novela mexicana. Será que o espanhol dela está em dia? Falava em outras línguas enroladas. Eu falava algumas, já esqueci já. Eu sei que o currículo é extenso, mas apesar disso, eu desafio alguém a achar essa mulher nem que seja como figurante. Um dos motivos de ninguém se lembrar dela deve ser por conta da produção antes de entrar em cena. A senhora tinha um olho verde, assim, era mais clara, né? Lente. Lente lá, né? Lente. Rapaz, essa daí é braba, hein? Tem contrato com as duas maiores emissoras do Brasil. A partir de hoje, meu contrato com o SBT e a Globo tá fechado. Lá que apareceu lá daquela mulher de cadeira de roda foi eu. Então eu não quero mais que aquela novela. A Usurpadora? A Usurpadora. Todo mundo conhece o filme As Branquelas, mas a versão brasileira dessas duas personagens foram assaltadas e o resultado foi uma entrevista que só poderia acontecer no Brasil. A gente não imaginava, mas como vocês viram, o nosso filme, a gente também roubaram a minha Prada. Dá para ver que mesmo depois do roubo, elas mantiveram bom humor e não saíram do personagem em momento algum. Eles se encantaram, viu duas patricinhas andando na rua, e ele olhou e daí pensou, é elas, vamos assaltar, elas têm dinheiro. Os artistas são Thiago Reis e Lucas Rafael, que interpretam as patricinhas do filme há 5 anos no Rio de Janeiro. E apesar de serem agentes do FBI na comédia, dessa vez eles preferiram manter a calma. Mas a gente não poderia se identificar, não reagimos a assalto, que é o certo de se fazer, né? Bom, acho que depois dessa, as branquelas precisam de um latrel para fazer a sua segurança. O Papai Noel chegou mais cedo este ano. Porque você foi o meu primeiro presente da lista. Já ouviu que história de pescador é tudo mentira? Pois aqui está um dos motivos dessa classe ficar com má fama. Seguinte, essa história que o senhor passou 5 dias debaixo do rio, isso é verdade? Você já tá mentindo, foi só 4 dias, sabe? Eu tô mentindo? Tá mentindo, eu não gosto dessas coisas, meu. Eu gosto de contar a verdade, sabe? Foi 4 dias que eu passei no fundo, sabe? Olha, isso é porque ele não gosta de mentira. Imagina se fosse a favor, mas a história não para por aí. Quando me tiraram do fundo, que meus filhos me tiraram, que eu fui pro hospital, cadê minha orelha? Não encontraram minha orelha. Aí voltou e o doutor colocou ela ao contrário. Segundo esse senhorzinho, um bote ultrassônico mandou ele para o fundo do mar e lá ele ficou até ser resgatado, realizando um feito humanamente impossível. Na perna que me arrancou minha orelha, quebrou aqui, ó. Aí fui pro fundo, passei 3 dias no fundo, como aconteceu, sabe? Será que esse cara é parente do Aquaman e eu não tô sabendo? Agora, se você também ficou se perguntando como que isso foi possível, ele mesmo te explica. Mas desmaiado, né? Porque o camarada desmaiado não respira. Se eu tivesse respirado no fundo, eu tinha morrido. Então o segredo foi esse, eu estava desmaiado. Desmaiado. Por isso não aconteceu pior. Ah, miserável. No dia da padroeira, a cidade de Aparecida, em São Paulo, fica lotada de devotos e um repórter do SBT resolveu falar com esses fiéis. A senhora veio da onde? São Joaquim de Bicas, Minas Gerais, e a minha terra natal é Bom Despacho. Eu chamo Maria Lúcia. Ah, poderia ser mais uma entrevista comum, porém inventaram de dar o microfone para a Dona Maria. Irmã da minha mãe, que eu não, Maria Francisca de Jesus, que tá doente. E um abraço para todos os meus parentes. One eternity later. Meus afilhados, meus sobrinhos. Muito obrigado, senhora. Mano, com tanta gente no mesmo lugar, ele deu o azar de escolher justamente essa que fala pelos cotovelos. E quando ele finalmente consegue puxar o microfone, ainda dá pra ver que a mulher tinha alguns recados que faltou dar. Repare que a senhora chega a puxar o coitado pela gola. Ele mesmo deve ter pedido ajuda para Nossa Senhora nesse momento. Esse homem, que se identificou como Nego Di,
parou na delegacia após se envolver em uma briga na rua. Até aí nada fora do comum, até ouvirmos o papo do cara. Você disse que o seu nome está escrito na Bíblia? No Salmo 24, menino. O que é que diz o Salmo 24? A vinda do Rei da Glória. E seu nome está lá? Tá lá, no Salmo 24. Ei! Só aí já dá pra ver que o mano tá pra lá de Bagdá. Porém, não para por aí. O cara é um verdadeiro discípulo do Chuck Norris misturado com Rambo, dizendo que já sentou a peia no Filho do Diabo, no Coringa e até no Batman. Lutando com quem? Contra o inimigo. Quem é o inimigo? É o Filho do Diabo, e o do Batman, do Coringa e os outros que eu sei. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pelo que parece, nós temos um herói mais forte que o próprio Superman. Mentir na televisão é sempre uma má ideia, e quando isso é feito ao vivo, fica ainda pior. Lá no Maranhão, esse repórter estava entrevistando uma senhora e seu marido cadeirante, que estavam passando por dificuldades para pegarem um ônibus, já que nenhum estava com aquela rampa de acessibilidade funcionando. Qual é a dificuldade que vocês estão enfrentando? É em transporte, do cadeirante não tem como levar, tá demorando, e quando passa um não tem um elevador para como não sobe. Repare que o deficiente já parecia estar impaciente com a situação, e o repórter resolve acompanhar o casal nesse momento complicado. Esse ônibus aí finalmente tem, né, elevador, como é que é? Não tá funcionando. Não tá funcionando. Olha aí, o ônibus inclusive tá com adesivo, olha só. Só que depois que o drama já havia sido exposto na TV, veio a surpresa que deixou todo mundo sem entender nada. Ninguém não tem o suficiente. Realmente é uma situação muito complicada, olha só. Segura ele aí, por favor, ele é cadeirante. Ele tá aí. Pois é. Pelo que parece, a situação do transporte público tá tão precária que até cadeirante se levanta para ir andando para casa. Quando não gostamos de algo, mas mesmo assim temos que fazer, nunca sai como planejado, e no caso desse cara, ele teve o azar de ter uma equipe de TV filmando tudo. É a primeira vez que você tá doando? Isso. Por que você aproveitou o feriado? Foi a firma que mandou, né? E tem que vir, né? Pelo que ele falou, acho que não queria muito estar ali, né? Mas mesmo assim aproveitou para sair bonito na filmagem. Vale a pena? Vale, com certeza. E dou uma indicação, quem nunca doou pode vir doar, que não dói nada. Só que ele falou cedo demais, e na hora do vamos ver, nem conseguiu continuar o papo. Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. Nossa. Pois é, teria ficado menos feio se ele não tivesse dito nada. Agora pensa na zoação que seus amigos fizeram com ele quando chegou na firma. Animais sempre são imprevisíveis, por isso nunca é uma boa ideia filmar perto deles, principalmente ao vivo. Essa repórter estava abrindo a matéria falando sobre a produção de leite feita por essa fazenda quando de repente... Parece que a mimosa ficou muito curiosa para saber qual o gosto da camisa da moça. Acho que por essa ninguém estava esperando. Agora temos um clássico. Veja o nome desse entrevistado. Qual que é o seu nome, amigo? João Pedro. João Pedro? Esse nome é o seu nome de verdade mesmo? Não, meu nome profissional artístico é Lohane Becanandro Stephanie Smith Bueno de Hahaha de Raio Laser Bala de Esqui. Tudo isso? Poderia ser só um cara falando um monte de coisa aleatória. Então, o repórter pede para ele confirmar. E veja só a resposta. Você pode repetir pra gente saber se isso é verdade mesmo? Lohane Becanandro Stephanie Smith Bueno de Hahaha de Raio Laser Bala de Esqui. Gostei da parte raio laser. E não é, rapaz, que realmente esse era o nome artístico desse cidadão? Eu tô passada, chocada. Eu fico pensando, quanto tempo será que ele demorou para decorar tudo isso? É maior do que o nome do Dom Pedro II. Silvia Alves ficou conhecida após apresentar o programa Cidade Alerta em Goiás, de um jeito mais informal. Só que durante uma reportagem ao vivo com membros do batalhão da Rotan, ela simplesmente se apaixonou pelo entrevistado.
A gente tá comentando aqui a redação, mas tem uns moços bonitos nessa rotana. Eu sei que, mudando de assunto, que já encerrou mesmo a fala do crime, ele ficou nem vermelho. Ele não ficou nem vermelho. Tem namorada, Tenente? Não. Eita. O tenente manteve a pose o tempo todo e essa história já poderia parar por aí, se não fosse pelo fato do cara ter chamado ela para sair depois. O maluco é brabo. E não é que a Sylvie topou, foi para o encontro e meses depois estavam namorando. Olha que maluquice, mano. Eu sei, parece até história de filme, mas os dois começaram a se seguir no Instagram e, como ela mesmo disse, apesar de ser doida, a loucura maior mesmo aconteceu fora do ar. Daí você entenda como quiser, né? Depois de um tempo, eles chegaram até ficar noivos, mas infelizmente terminaram antes do casamento. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!